Olá, queridos irmãos, queridos, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu estou passando onde quero aqui deixar o seu coração. Você que me ouve do outro lado, aonde quer que você me ouça agora, você em qualquer lugar em todo o Brasil, que o Espírito Santo possa te abençoar com graça, que o Espírito Santo de Deus possa derramar sobre a sua vida toda sorte de bênção. É isso que eu te desejo no nome do Senhor e Salvador Jesus. Meus amados, eu tenho aqui uma mensagem no livro do profeta Jeremias 17:10, onde eu queria aqui alguns minutos da sua atenção. Jeremias 17:10, assim está escrito na palavra de Deus: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Um engenheiro, quando ele utiliza-se do esquadro em uma obra ou em sua engenharia, normalmente o esquadro ele é utilizado a se fazer reparo naquela obra, naquela construção. Particularmente falando, já trabalhei por muitos anos em obra de construção civil e sei exatamente para que se utiliza o esquadro. Simplesmente o esquadro ele deve ser utilizado para reparos serem feitos, ou para você consertar algo que deu errado naquela obra ou naquela construção, como eu falei. Por isso que a Bíblia diz: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Observe que Deus aqui está falando de reparo ou de consertar algo de errado na vida de alguém. Porém, queridos irmãos, há pessoas que já foi feito o mesmo reparo dezenas, centenas e milhares de vezes na vida da mesma pessoa. É aquela pessoa que ela sabe que precisa mudar, mas não muda. É a pessoa que sabe que está errado, mas não se conserta. É a pessoa que ela até deseja mudança para si. É a pessoa que ela até deseja dias melhores. É a pessoa que ela até deseja, espiritualmente se falando, crescer, financeiramente falando, de igual modo. É a pessoa que muitas vezes ela está passando por tantos problemas e ela deseja encontrar-se com a solução e muitas vezes não consegue. A determinadas pessoas, que em alguns aspectos, elas estão vivendo uma falsa esperança. Por que digo isso? Porque há pessoas, como eu falei, está sendo feito na vida das mesmas, o mesmo reparo a vida toda. Ou seja, há pessoas que passam a vida inteira cometendo sempre os mesmos erros. Há pessoa que passa a vida inteira cometendo sempre as mesmas arbitrariedades que continuamente costuma fazer. Há pessoas, alguns não deixam, por exemplo, o vício, e está sempre precisando de reparo para que ela possa abandonar o vício. Há pessoas que não deixam o mundo, está precisando de reparo no coração. Há pessoas que não deixam muitas vezes o engano, as maus companhias, está precisando de reparo. Eu posso mencionar aqui uma série de coisas que muitas pessoas não querem abandoná-la, onde elas estão precisando de reparo naquilo dali para que ela possa se libertar. Só que tem pessoas que não querem mudar, porque Deus ele já fez reparo na vida de várias pessoas inúmeras vezes e ela continua a mesma coisa de antes. Chega uma hora, eu vou dizer a você, chega uma hora que Deus deixa esse alguém que não quer mudar e vai consertar a vida de um alguém que deseja mudança. Chega uma hora que Deus deixa para trás aquele alguém que não quer mudar e vai procurar alguém que deseja dias melhores. Então você que me ouve agora, cuidado para você não ficar para trás. Pastor, Deus desiste de alguém? Não! Mas disse o profeta Isaías certa vez: são as vossas iniquidades que os afasta do Senhor vosso Deus. Então alguém quando não quer mudar, alguém quando é feito o mesmo reparo inúmeras vezes, a pessoa não se conserta, a pessoa não muda, Deus deixa de lado, porque Deus vê que aquele alguém não quer compromisso. Eu vou lhe dizer, Deus não tem compromisso com pessoa errada. Deus só tem compromisso com quem quer mudança. Deus não tem compromisso com pessoa que não quer mudar.
Deus só tem compromisso com aquele que deseja mudar de fato e de verdade, não aquele que vive de falsa esperança, enganando a si mesmo e nunca muda. Por isso, repito, Deus não desiste, só que Ele também não fica insistindo com o que Ele quer. Que a Bíblia diz, sabe o quê? Não dai pérola a porcos. Então, se alguém não quer mudar, Deus não vai ficar insistindo com aquele alguém. Porque aquele alguém tem livre-arbítrio para fazer o que bem quiser ou entender. O que Deus quer é que nós venhamos a mudar, mas Ele não obriga. Por isso Ele diz que Ele, o Senhor, esquadrinha o coração. A seguir Ele disse assim, e provo os pensamentos. Percebe? Ele esquadrinha o coração. A seguir Ele diz, e provo os pensamentos. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que se o coração de alguém estiver puro, se o coração de alguém estiver de acordo com a palavra de Deus, espiritualmente falando, o pensamento desse alguém, quando está em obediência à palavra, deve estar entrelaçado aos pensamentos de Deus, deve estar vinculado aos pensamentos de Deus. E isso quando alguém é submisso a Deus, quando alguém é obediente à palavra. Agora, por outro lado, quando alguém não obedece, alguém não obediente a Deus, alguém que está sendo feito sempre o mesmo reparo na vida desse alguém a vida inteira, alguém que não muda, alguém que não anda conforme a palavra de Deus, o pensamento desse alguém não pode estar de acordo com o pensamento de Deus, não pode entrelaçar-se aos pensamentos do Todo-Poderoso. O que significa? É por isso que muitas pessoas estão vivendo uma falsa esperança, porque a pessoa não muda, mas ela quer mudança. A pessoa não muda a forma de pensar, ela não muda a forma de agir, mas ela quer ser abençoada, ela quer que Deus faça por ela. Eu vou lhe dizer, Deus não é obrigado a aceitar a mim ou a você como somos. Ele já nos amou, mas não significa que como somos a gente pode ser salvo. Só pode ser salvo quando a gente muda. Ele nos ama como somos, mas com relação à salvação, alguém só pode ser salvo quando muda. No entanto, Ele disse, vinde como está e de maneira alguma lançarei fora. Mas Ele não disse, permanece como você está. A partir do momento que você vem, tem que haver a mudança. Tem que haver a mudança. E há pessoas que a vida inteira é a mesma coisa. Deus não é obrigado a aceitar ninguém. Ninguém como aquele alguém é. Porque todo mundo tem que mudar. Nós temos que aceitar Deus exatamente como Ele é, amá-lo por Ele ter nos amado primeiro. Agora Ele não é obrigado a aceitar nem a mim e nem a você como somos. Nós temos que mudar, por isso que Ele diz que Ele esquadrinha o coração e prova os pensamentos. Então, de acordo com o coração de cada um, se o coração de alguém estiver em obediência à palavra de Deus, observando os preceitos de Deus, aí os pensamentos desse alguém pode ser que esteja vinculado ou entrelaçado aos pensamentos de Deus. Do contrário, alguém vai estar a vida inteira muitas vezes na presença de Deus e vivendo de falsa esperança. Alguém que não muda. A pessoa que não muda, ela vai estar vivendo uma falsa esperança, que ela vai estar naquela expectativa de que algo vai acontecer, e ela vai morrer com aquela expectativa, ela vai morrer esperando, mas se ela não mudar, não vai acontecer. É Jesus que disse, o que ligar na terra terá sido ligado no céu. O que é ligar na terra? É a mudança começar por nós aqui embaixo. Quando você muda aqui embaixo, as coisas espiritualmente começam a acontecer, espiritualmente se falando. Do contrário, não pode acontecer. Por isso há muitas pessoas vivendo de falsa esperança. E ele disse no final do versículo, ele disse assim, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder. Ou seja, o que procede de alguém, para aquele alguém vai voltar mais cedo ou mais tarde. Ou seja, o que está no coração de cada um é o que daquele alguém vai proceder. E o que proceder de alguém vai voltar para aquele alguém mais cedo ou mais tarde. Por isso que a recomendação da palavra é que a gente não precise estar tendo reparo a vida inteira sempre na mesma coisa. Claro, temos que mudar a cada dia, devemos mudar, mas não passar a vida inteira repetindo sempre as mesmas coisas. Porque a Bíblia diz que Deus vai devolver a cada um conforme o proceder. O que procede de você é para você que vai voltar. Há muitas pessoas, inclusive até pregadores, que dizem que estão sendo perseguidos
Não, não é que está sendo perseguido coisa nenhuma. Sabe o que é? É que o que procede de cada um de nós, para nós vai voltar mais cedo ou mais tarde. Porque cada semente tem um retorno um dia. Se você plantar amor, não tem por que você colher ódio. Mas se você plantar ódio, não espere colher amor. Isso não é que está sendo perseguido. Isso é o fruto da ação de cada um. Não adianta questionar por aquilo que plantou um dia. Plantou, você vai colher. Ninguém mandou você plantar. Você plantou porque você quis. Agora você tem que arcar com as consequências. O problema é seu. Você foi plantar porque você quis. Quer colher amor? Plante amor. Mas se você plantar ódio, é ódio que você vai colher. Foi o que você plantou. E é o que a Bíblia diz aqui. Para dar a cada um segundo o seu proceder. Se você plantar uma semente, mais cedo ou mais tarde, aquela semente que você plantou, ela vai brotar algo. Se ela for uma boa semente, ela vai brotar um bom fruto. Mas se ela for uma semente podre, ela também vai brotar um fruto podre. Ou seja, o que sai de cada um, o que procede de cada um é uma semente. O que está saindo de mim que é uma semente. É uma semente que está sendo plantada. E ela vai voltar para mim um dia. Porque isso aqui é algo que eu estou lançando, está saindo de mim. Estou plantando uma semente, um dia eu vou ter o retorno dela. Então, se eu plantar o que é bom, o que sai de mim, o que procede de mim, vai voltar para mim mais cedo ou mais tarde. O que procede de você, mais cedo ou mais tarde, vai voltar para você também. Então, não adianta muitas pessoas ficar com hipocrisia dizendo, estou sendo perseguido. Não, você não está sendo perseguido, você está colhendo o que você plantou. Existe uma lei chamada lei do retorno. Tem muitos aí que ficam dando uma de coitadinho. Tem muitos aí que ficam pagando uma de bom moço, dizendo que estou sendo perseguido. Não adianta, irmão, ficar aqui esse negócio de perseguido. Não é nada disso, é colheita. O que procede de cada um vai voltar para aquele alguém mais cedo ou mais tarde. O que procede de mim ou de você, para mim e para você, mais cedo ou mais tarde vai voltar. Então, se eu ou você que veio quer colher o que é bom, plante o que é bom. Não adianta alguém plantar o que é ruim e querer colher o que é bom. É a palavra que diz para dar a cada um segundo o seu proceder. Deus esquadrinha o coração. Por que ele esquadrinha o coração? Como falei no início, o esquadro é usado para se fazer reparo na vida de alguém. Porque quando o engenheiro usa o esquadro em uma obra, aquele esquadro ele é utilizado para se fazer reparo naquela construção, para se fazer reparo naquela obra, para consertar o que está torto. E tem gente que nasceu torto, vai morrer torto, nunca vai se consertar. Tem até pregador que é mais torto do que vara verde quando o vento sopra. E aí plantou ódio, quer colher amor. Você vai colher ódio, ninguém mandou você plantar. É a lei do retorno. Não adianta, queridos, é a Bíblia que diz isso. Para dar a cada um segundo o seu proceder. É a palavra de Deus. Então existe uma lei chamada lei do retorno. Por isso, cuidado que procede de você. Cuidado que de você procede, porque vai voltar. Se você amaldiçoar, vai voltar para você. Pode estar certo disso. Mas se você amar, como amor, vai voltar para você também. Se você fizer o bem, o que é bom para você vai voltar. Mas se alguém fizer o que é ruim, não adianta depois chorar pelas consequências. Vai ter que arcar com o que plantou. Ninguém mandou você plantar. Você plantou, não plantou? Agora você vai ter que colher. Você plantou porque você tem problema teu. Agora não adianta querer pagar um de bom moço. Se vira, irmão. Alguém mandou você plantar. Deus mandou você plantar o que é ruim. Problema teu, se vira. Plantou porque você quis. Agora não adianta ficar aí dizendo eu estou sendo perseguido. Não. Isso é o que lá atrás foi plantado. O que se procede de um alguém vai voltar para cada um mais cedo ou mais tarde. Ninguém escapa disso. Lei do retorno. Finalizando o versículo 10, ele diz assim: segundo o fruto das suas ações. Está se falando aqui da semente. O que cada um planta, o que cada um semeia, aquilo ali, como eu falei anteriormente, é uma semente. A sua ação no dia a dia, ou a minha ação, é uma semente que está sendo lançada. As nossas ações no dia a dia é uma semente que estamos plantando. E aquela semente vai nos dar o retorno mais cedo ou mais tarde. Por isso que ele falou no início do versículo 10 do capítulo 17 de Jeremias, que ele esquadrinha os corações. O esquadro é usado para fazer reparo.
E tem gente que está precisando de reparo o tempo todo. Tem gente que está o tempo todo precisando fazer reparo na mesma coisa. Como eu falei, tem gente que nasceu torto e vai morrer torto. Tem gente que nunca vai deixar mentira. Tem gente que nunca vai deixar o pecado. Tem gente que nunca vai deixar o ódio. Tem gente que nunca vai deixar o engano. Tem gente que nunca vai deixar a bebida. Tem gente que nunca vai deixar o cigarro. Tem gente que nunca vai deixar o adultério. Tem gente que nunca vai abandonar o mundo. Nasceu torto e vai morrer torto. Porque passa a vida inteira, repetindo sempre as mesmas coisas. Tem gente que passa a vida inteira cometendo sempre o mesmo erro. Tem gente que passa a vida inteira cometendo sempre as mesmas coisas que antes fazia. Nasceu torto, vai morrer torto. Então não adianta chorar, como eu costumo falar, chorar pelo leite derramado, irmão. Plantou, vai colher. Quem colheu bem, faça o bem. Não fica a vida inteira precisando que seja feito reparo na sua vida, na mesma coisa. Porque Deus esquadrinha o coração e prova o pensamento, para dar a cada um segundo o seu proceder. Se você que me ouve, ou se o que está procedendo de você é coisas boas, você não vai colher o que é ruim. Óbvio que não, você vai colher o que é bom. Mas se o que procede de um alguém é o que é ruim, o que é ruim quem sabe vai colher. Porque ele dá a cada um segundo o fruto das suas ações. O que é ação? Da minha parte ou da sua? Aquilo que de nós procede. O que procede de um alguém é a semente que aquele alguém está plantando. O que procede de um alguém é a semente que por aquele alguém está sendo lançada. Então, se a semente for boa, bom fruto. Se a semente for ruim, o fruto será podre. Imagine colher fruto de podridão. Plante o que é bom, semeie o que é bom. Não fique cometendo sempre os mesmos erros, senão volta para você mesmo. Que você possa refletir nisso e se perguntar, você que ouviu essa mensagem, se você não é um alguém que está precisando de reparo. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Boa reflexão. Forte abraço a todos, em nome de Jesus.